Olá você, eu sou o Celso Batista Inácio, da Universidade da Luz.org, e nós estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre autoconhecimento, e dessa vez nós vamos colocar um tema que é mais ou menos um tabu, é a verdade sobre o que é espírito. Bem, estudando a influência dos conhecimentos, entre parênteses, né, para nós, espíritos são energia dos conhecimentos. Em nossa própria vida, nós vamos descobrir muitos fatores interessantes da nossa relação com a vida que nós podemos modificar e tornar a vida melhor. Nós estamos acostumados com 3 palavras e poucas são as pessoas que sabem o que é a palavra espírito. A segunda palavra, também muito usada no contexto religioso e espiritual, é Deus. E a última dessas palavras é a própria palavra palavra. Então, o conhecimento que cada um tem é aquilo que constitui o espírito de uma pessoa. Então, os conhecimentos que nós temos se relacionam com as coisas que nós conhecemos. Então, conhecimentos são os espíritos de todas as coisas. E uma pessoa é, na verdade, uma entidade espiritual, porque em cada um se sobrepõe as fontes de todas as coisas. Cada ser humano tem em si os conhecimentos para densificar na matéria. Então, são os nossos conhecimentos que são a fonte da vida e o que nos permite ver a realidade que cada um dos conhecimentos significa. Com os conhecimentos é possível que cada um forme a consciência de si e da sua realidade. Então, a segunda palavra é Deus, que não foi, não é e não será uma pessoa, jamais, mas a essência das pessoas. A essência das pessoas é o conhecimento, que é também palavra, que é Deus, um Deus imanente em cada ser vivo. A palavra é, portanto, o elemento da expressão divina, a coisa antes de ser a coisa, a energia que se transforma em substância, a vida que nos permite sentir todas as coisas, e é também o espírito que se faz matéria e corpo. O conhecimento é o instrumento da expressão dos seres espirituais nas ações criadoras das circunstâncias e das realidades, porque esse é o papel de Deus na vida. Nós somos deuses, com todas as letras, e não há outro Deus que não eu, entre parênteses aqui, você também, né? E todos, em outra visão, Deus é a fonte, a energia primária, a partir da qual surgem todas as coisas, de que são feitas as coisas. Palavras são informações que nós devemos usar nas formações da natureza. Também na formação das circunstâncias, das situações e nas realizações materiais. O nosso corpo também tem origem nesses conhecimentos que temos. Então, os conhecimentos em forma de energia circulam pelo nosso corpo através do sistema neural e se localizam em nós como ideias dentro de um campo experimental, nos dando a sensação de realidade. Então, todo conhecimento é uma energia conversível que nós podemos transformar em coisas e em situações. Bom, como é que nós exercemos influências sobre as pessoas e como somos influenciados por elas, usando pensamentos, palavras, atitudes e ações? Pessoas são, entre aspas, entidades espirituais, ou, na definição da Bíblia, espíritos viventes, alma vivente. Pessoas são suas palavras. Pessoas são o hálito divino que criam as coisas do mundo material. Então, existem várias formas da energia atuar sobre a vida, sempre manejada por nós. Uma delas é conhecida como expressão.
aquilo que nós expressamos. Pode ser o pensamento, pode ser a verbalização, palavra mesmo, pode ser a atitude, pode ser a ação, e a outra é a tentação. Então, cair em tentação é uma coisa que nós já ouvimos falar nos relatos das palavras de Jesus. No próprio Pai Nosso tem isso. Então, cair em tentação é uma experiência que revela o quanto nossa estrutura espiritual está desenvolvida em relação aos padrões divinos. Então, uma vez ou outra, nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer, mas não identificamos o porquê de termos agido contra a nossa intenção e contra a nossa vontade. Então, porque agimos sem querer e contra a nossa vontade, nem sempre isso é visto como tentação. Nós estamos sendo movidos pela forte emanação de energias provenientes de alguma pessoa. E apesar de sabermos das consequências, nós ignoramos as consequências de maneira completa e agimos. Bem, uma pessoa é um ser espiritual e, portanto, está sujeita às influências de qualquer outra pessoa. A energia de todos os lados saturam os nossos campos de energia e nos levam a agir independente da nossa vontade e do nosso querer. Quem é que aqui já não fez alguma coisa que não queria fazer, que naturalmente não faria? Então é muito comum isso acontecer, e isso revela que, sujeitos à tentação, nós nos tornamos incapazes de resistir à tentação e não agir. Se nós formos fortes na convicção de que o que vamos fazer não é bom, saberemos compreender a presença dessa energia e podemos até neutralizá-la. Temos os nossos pensamentos e o raciocínio para que nós exerçamos convencimento sobre nós mesmos e encontrarmos ações melhores. O que é a tentação, afinal? É uma influência produzida pelas energias emanadas de alguém que se torna em nós um elemento capaz de desencadear a ação. A indução, ou tentação, é um poder que nós temos de influenciar as nossas energias e de nos fazer agir. Quando nós cedemos à tentação, estamos revelando a fragilidade da nossa estrutura espiritual e a falta de domínio próprio. Deveremos construir a resistência, a resiliência, o alto poder de atração, o poder de indução e os campos de magnetismo e proteção, de atração e repulsão. E se nós não o fizermos, seremos muito sujeitos às influências externas. Só caímos em tentação quando nós não estamos conscientes daquilo que nós somos em essência e quando estamos na baixa vibração do egoísmo e do medo. Cair em tentação é ter uma atitude que vai repercutir negativamente em minha própria vida. E isso acontece quando nós temos atitudes ou ações que podem prejudicar alguém por meio do que falamos ou do que fazemos. Ter uma atitude negativa em qualquer ocasião, seja ela com quem for, é o mesmo que abrir as portas do inferno para a sua experiência. Entendamos que demônio não é uma pessoa, mas uma figura metafórica para representar a predominância das energias negativas, que, em tese, é reconhecer isso como o mal em nossas experiências pessoais. Bem, a tentação faz com que uma energia já existente em nós, ativada e alimentada pelos nossos pensamentos, ganhe tanta intensidade que nos leve a agir por pressão de energias no nosso ambiente interno. E vamos agir mesmo que seja contra a nossa vontade. A tentação é um fluxo extra de energias que gera a incapacidade momentânea de mantermos o controle das nossas ações. Em geral, a tentação ocorre no nível da animalidade e da consciência de corpo, quando o egoísmo, o orgulho e a vaidade se tornam as energias predominantes sobre o nosso sistema neural. Não está sujeito à tentação aquele que tem reforçado em si a consciência de que nós somos espíritos eternos e imortais, e que podemos nos abster, e temos força para isso, das atitudes egoístas ou animalizadas.
Na consciência de que nós somos espíritos, ou seja, que nós somos conhecimentos vivos de todas as coisas, nós podemos operar a realidade em estado de autocontrole e com plena capacidade de gerenciamento das nossas ações. No nível mais elevado das nossas vibrações, nós construímos as condições internas da alta condutividade e nos tornamos canais de livre fluência do poder de Deus. Bem, nesse nível de fluência, nós somos capazes de manejar altos níveis de energia e de manter o controle sobre nossas ações. As emoções são cargas químicas adicionais que ativam o sistema neural e que se tornam fatores de desequilíbrio das nossas forças pessoais. As emoções são patrocinadas pelos sentimentos que têm origem no cérebro límbico, e elas nos colocam no nível das reações automáticas e na sujeição das energias de terceiros. Nesse nível de vibração do medo, atuamos por meio das reações instintivas pertinentes à parte animal da nossa animalidade. Na animalidade, as reações humanas, as ações humanas, não são governadas pela nossa natureza essencial, mas pelas energias do ego e da personalidade. Quando as emoções interferem no processo do agir, as nossas ações são pautadas pelas baixas vibrações do medo e nós nos tornamos agressivos. Quando nós estamos na baixa vibração, temos atitudes nas quais empregamos forças desproporcionais, o que nos leva a agir fora do nosso modo habitual. Quando estamos em estado de fragilidade espiritual, capitulamos ante as emanações das próprias pessoas a quem nós fazemos o mal. Nós mesmos emanamos as energias que induzem as outras pessoas a agirem contra nós. Essa força que induz as ações dos outros e seus comportamentos em relação a nós chama-se energia de indução. É uma das propriedades da natureza elétrica do ser, da física mesmo. Então, na linguagem espiritual, ela é chamada de tentação. Estamos protegidos pelas energias daquilo que somos, ou seja, do nosso modo de ser, das nossas emanações de energia. Ou, então, estamos vulneráveis também por causa delas. Depende das energias que nós emanamos. Nosso magnetismo emana por si e sempre reflete o nosso caráter. Reflete aquilo que somos e se torna para nós o poder moral atuando sobre a vida e sobre as suas circunstâncias. As pessoas nos favorecem ou nos impedem de conseguir fluidez a partir do poder moral que emanamos. O que nos acontece é o que nós precisamos de vivenciar naquele momento. O que temos que vivenciar é inevitável, e o que não temos que vivenciar não é possível que aconteça conosco. A vida não é um processo aleatório, ela é um processo indutivo. Tem aqui, então, uma poderosa razão para nós não nos revoltarmos e para nós não nos sentirmos indignados em relação ao que nos acontece. Nenhuma pessoa, ninguém, tem capacidade para burlar os poderes da vida quando ele deve desencadear uma experiência. Nunca, jamais, a revolta de alguém conseguiu ou vai conseguir evitar que aconteça uma experiência, para quem quer que seja. Em face disso, convém que nós tenhamos a visão de que a vida é quem conduz os acontecimentos e que nós devemos aceitar o que nos acontece, porque sempre será em prol de alguma melhora daquilo que nós somos, do ser que nós somos. Quando nós agimos contra as pessoas e sob a influência delas, nós revelamos que ainda estamos fragilizados quanto ao poder divino pessoal. Falta de alimentação espiritual. Nossas manifestações negativas revelam-nos que ainda estamos operando a vida no nível do não ser e que ainda precisamos desenvolver resiliência, que é a capacidade de resistir às adversidades a partir do conhecimento e da estruturação psicológica. Então, cedendo à tentação de agirmos fora das regras do amor à vida, nós nos tornamos alvos fáceis das influências ruins, que é o que chamam de tentações,
e que são provenientes de outras pessoas. Então, a falta de prática do amor ao próximo nos torna canais abertos a todo tipo de influências negativas. A prática do amor ao próximo, ao contrário, nos leva a desenvolver os campos de influência positiva e a formar um campo de blindagem contra os maus, contra os males e contra todos os malfeitores. Assim como nós atraímos e induzimos os outros a agirem contra nós, do mesmo modo, pela prática do amor ao próximo, fazemos acontecer aquilo que queremos que nos aconteça e que as pessoas ajam a partir das nossas emanações. É assim que nós provocamos cooperações e que criamos auxílios provenientes de outras pessoas. É assim também que, inconscientemente, nós mesmos nos fazemos vítimas potenciais para agir contra os nossos interesses. A tentação é uma atitude reativa, portanto, nos remete ao nível do cérebro reptiliano, impedindo que nós raciocinemos. Quando nós agimos impensadamente em algumas circunstâncias, afetado pelas energias do outro, deixamos de ser quem realmente nós somos. Nesses momentos, nós nos tornamos animais e nos tornamos predispostos a ser facilmente enganados. Na baixa vibração animal, nós nos tornamos potenciais vítimas de acontecimentos ruins e tendemos a fazer maus negócios. Também tendemos a nos tornar vítimas de violências. Bem, agora nós vamos falar sobre como nós influenciamos os acontecimentos da natureza. Quando nós temos a consciência de que espírito é energia, que é conhecimento, tudo se altera na percepção da realidade. Como agimos sob influências originárias e decorrentes das nossas relações com a vida? Nossas manifestações são emissões de energia com poder. E em cada uma das nossas manifestações está uma mensagem específica, que pode ser construtiva, destrutiva, renovadora ou alimentadora das realidades que estão em torno de nós. E nós fazemos isso quando nós pensamos, quando nós falamos e quando agimos. Então, agora eu vou mostrar o restante do mapa dessas influências. De que forma nós atuamos influenciando os acontecimentos do meio ambiente? Nossos pensamentos, assim como nossas palavras, e aqueles pensamentos que nós convertemos em atitudes, são energias que nós transmitimos ao meio ambiente em que nós nos encontramos. Com isso, nós influenciamos o clima, influenciamos as condições da Terra e das águas do planeta. Nossos pensamentos se tornam fertilizantes da Terra ou esterilizantes da Terra. Onde estivermos, a natureza revela nossa vibração e atmosfera pessoal por meio do ambiente onde que nós vivemos. Plantas, flores, espinhos e frutos são fecundados ou não pelas energias que cada uma das pessoas emana. Coletivamente, nossos pensamentos e palavras se tornam a atmosfera do planeta em que nós vivemos. Nós exercemos poderosíssima influência sobre o clima do lugar onde vivemos. Contribuímos para o panorama da beleza ou do aspecto inóspito do ambiente onde nós moramos. Então, quando ocorre a saturação das energias coletivas, também se desencadeiam os fenômenos que nós chamamos de desastres naturais. Participamos de tudo na vida, sem exceção de todas as coisas. Cada atitude, inclusive as mentais, se converte em acréscimo de energias para que um fato aconteça, para que um episódio aconteça. Então, alcançado o ponto de saturação, apenas mais um pensamento nosso já pode desencadear um acontecimento surpreendente e dramático ou favorável. Tudo piora ainda mais quando nós não fazemos a leitura correta de um acontecimento e nos revoltamos contra o que acontece. Nós temos dificuldades para fazer a leitura correta dos fatos, segundo a ótica espiritual, mas tudo se resume na seguinte frase: o que é consequência do que somos. Crendo que não temos os recursos para a solução de problemas, a natureza, incluindo as pessoas, contribuem para que assim aconteça na nossa vida. A natureza, entre aspas, ou entre parênteses,
É a realidade que vemos como externa e as pessoas são submissas e sensíveis às nossas expressões e manifestações. Os problemas que nós carregamos na mente alimentam os problemas que nós temos na existência. Nós aumentamos os problemas, dando-lhes mais energia com o que pensamos, e com isso, automaticamente, nós diminuímos nossas capacidades para enfrentá-los. A energia que eu dou aos problemas, eu as tiro de mim mesmo. Então, as energias que doamos para uma realidade, utilizando, por exemplo, a palavra grave, são energias tiradas de nós para aumentar e alimentar a realidade da gravidade da situação. Sempre que aumentamos os problemas, tiramos energia de nós mesmos e passamos a crer que nossas capacidades sejam insuficientes para superá-los. Quando isso acontece, nós precisamos de ajuda externa. Pode ser um bom livro, pode ser conversa com outras pessoas, pode ser intuição, porque tudo isso são ajudas importantíssimas. Então, muitas pessoas pensam de modo destrutivo. O pensamento coletivo é um grande poder de movimentação de energias na natureza e provocam destruições. E quem estiver contribuindo se posicionará como vítima dessas catástrofes ambientais. O ambiente externo representa a expressão do pensamento coletivo. Quando muitas pessoas estão pensando negativamente, essas forças mentais se tornam cataclismos ou desastres. Pelo pensamento em desastres, nós ativamos energias que se aplicam automaticamente para produzir grandes prejuízos materiais e deslocamento de pessoas, envolvendo a todos quantos compartilham da mesma mensagem. Vamos falar agora então sobre as influências nossas sobre a matéria. Bem, o que pensamos ser possível em termos de realização material é aquilo que se torna possível. Então eu elejo uma possibilidade e a possibilidade eleita se torna possível. Tudo aquilo que pensamos ser impossível se torna realmente impossível e tornam invisíveis as possibilidades. Nós somos a fonte das energias que modelam a realidade física e delas nós extraímos os sentimentos que temos a partir da situação modelada. Quando nós diminuímos a nós mesmos e cremos que não somos capazes, nós reduzimos as nossas próprias forças, reduzimos as nossas capacidades e realmente nós nos tornamos incapazes. Quando usamos palavras para minimizar problemas, desviamos essa energia para os nossos poderes que nos capacitarão a resolvê-los. Somos capazes de determinar o tamanho da nossa realidade, seja ela qual for. E também podemos determinar a duração, a densidade, a intensidade. E tudo isso está a nosso cargo fazer. Todos os limites que cremos nos limitar são apenas fatores da nossa linguística que nós mesmos arbitramos por meio de crenças nem sempre verdadeiras. Estamos mais fortemente vinculados àquilo que damos mais valor diante da vida. Pelo valor que atribuímos à matéria, estabelecemos uma conexão com ela e nos tornamos prisioneiros do seu magnetismo. Nós nos tornamos fortemente aprisionados ao que cremos que nos aprisiona. Não a todas as coisas, mas ao que cremos que nos aprisiona. Só eu posso me prender, só eu posso me libertar dos limites e condicionantes. A vida não discute nossas decisões e escolhas. Ela simplesmente se posiciona no cenário da experiência como aquilo que eu penso. Eu espero que você tenha um bom proveito dessa nossa conversa e a energia e o poder de Deus, e pode manejá-lo sempre que quiser. Nada pode alterar isso a não ser a sua própria vontade.